Olá! Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar da festa portuguesa dos Santos Populares. As festas dos Santos Populares são em comemorações a Santo Antônio, São João e São Pedro. E no Brasil elas são conhecidas como festa junina. E tem algumas diferenças, mas as festas juninas brasileiras surgiram a partir aqui dessas festas dos Santos Populares, tanto que as datas dos santos e os santos que são comemorados são os mesmos. E essas festas são comemoradas pelo país todo, mas tem 3 festas principais. Dia 13 de junho, Santo Antônio, em Lisboa. Os principais lugares da festa são Alfama, Graça, Bica, Moraria e Madragoa. E tem a procissão de Santo Antônio, que sai ali da igreja de Santo Antônio e vai até a Sé de Lisboa. Dia 24 de junho comemora-se o São João, aqui no Porto. Em Évora e em Braga. Mas a maior festa mais conhecida, mais tradicional, é aqui no Porto. No Porto, isso. Principalmente em Fontainha, Ribeira, Miragaia e Massarelos. E dia 29 de junho tem a festa de São Pedro, principalmente em Sintra e em Évora de novo. Évora tem 2 festas. Festeiros. Junho, julho, fim da primavera, começo do verão, já é uma época muito festiva há muito tempo, desde os tempos pagãos, digamos assim, que já era comemorado nessa época. Deuses da fertilidade, da natureza, pediam-se boas colheitas e etc. E essas festas foram se mantendo com o passar do tempo e foram sendo adaptadas pelas mudanças na cultura, né? Então, com o tempo, elas foram cristianizadas e deixaram de ser pagãs para se tornar festas mais religiosas, com pelo menos uma característica mais religiosa. Isso é comum em muitas culturas e muitos países, né? Essa mistura, o sincretismo religioso, mantém-se as tradições antigas, tem novas e vira tudo uma grande festa, geralmente. Lembrando que o solstício de verão acontece dia 21 de junho, então essas datas estão bem próximas. Principalmente do dia de São João, que é no dia 24, né? Então é bem pertinho ali do solstício. E as fogueiras são um exemplo de como essas festas têm uma origem pagã, porque os celtas adoravam a fogueira e é um negócio que se manteve ao passar de muito, muito tempo. Até hoje. Então bora falar um pouquinho mais de cada santo e cada comemoração aqui. Então vamos seguir a ordem das datas aqui, vamos começar por Santo Antônio. A data da comemoração, 13 de junho, é a data de falecimento de Santo Antônio. Ele era muito culto, era um excelente orador e são atribuídos muitos milagres a ele. Atualmente ele é um dos principais santos da fé católica e ele é conhecido por ser um santo casamenteiro, principalmente nessa época. Até esquecemos de procurar se aqui em Portugal também tem várias simpatias para Santo Antônio, que no Brasil tem vários. Tem, eu já vi, né? Quando eu tava pesquisando, eu vi algumas, tipo, deixar o santo de ponta cabeça. Ah, isso tem no Brasil também. Não se sabe exatamente como essa associação de Santo Antônio com os casamentos surgiu, mas tem várias histórias e várias versões dessas histórias que são contadas. Uma delas é que a mãe de uma jovem que estava apaixonada e queria muito se casar com um moço, pediu ajuda a Santo Antônio, pois eles não tinham dinheiro para o dote. Santo Antônio disse pra ela confiar em Deus e deixar isso nas mãos dele, que o problema ia resolver. Mas ele simplesmente não fez só isso. Ele pegou o dinheiro das doações que teve, separou lá a quantia que era necessário pro dote, colocou num saquinho, passou discretamente pela casa da moça e jogou o pacotinho de dinheiro pra dentro da janela da casa, com um bilhetinho dizendo que aquele dinheiro era pro dote e que ela ia poder se casar. Isso acabou até virando uma tradição, porque em Lisboa, todos os anos, nessa época, nessa data, são celebrados casamentos para pessoas que não têm os meios para oficializar o casamento. Eles são chamados de Casamento de Santo Antônio. E Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1193 e o local da sua casa de infância ali é onde hoje é a igreja de Santo Antônio, lá em Lisboa. E São João era primo de Jesus e nasceu de um milagre no dia de 24 de junho. A história do seu nascimento é bastante parecida com a história de nascimento do próprio Jesus, que os pais dele não podiam ter filhos, a mãe dele, a Isabel, era estéril. Eles já estavam com a idade mais avançada quando a Isabel recebeu uma visita do anjo Gabriel, dizendo que ela ia ter um filho chamado João. O São João é um santo muito popular em Portugal e muitos reis tiveram o nome de João. Rei João. Dom João. Rei Dom João. E uma curiosidade, São João não é o padroeiro do Porto. A padroeira do Porto é a Nossa Senhora de Vendôma. Mas o dia de São João foi escolhido como um feriado no Porto por um referendo em 1911. Então foi uma escolha popular ter esse dia como um feriado na cidade. E São Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus. E foi considerado o primeiro papa da igreja. A data da comemoração, dia 29 de junho,
é a data de quando ele foi morto pelos romanos, porque ele era o principal divulgador da fé cristã naquela época, e lembrando que no começo do Império Romano, ser cristão era ilegal, né? Ele foi preso diversas vezes até que mandaram executá-lo. No momento da execução, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele dizia que ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. E ele é conhecido como o padroeiro dos pescadores, afinal de contas, ele era um pescador. E vamos falar do que interessa agora, da coisa boa, do oba-oba, as festas! Pelo que eu saiba, quando a gente veio pra cá, até quase que uma disputa da maior festa, a melhor festa popular, principalmente entre Lisboa e Porto. Nós ainda não fomos em nenhuma, né, infelizmente, pelas situações atuais. Não deu tempo, mas quem sabe? Agora a gente sabe que aqui no Porto esse ano já vai ter algumas festas. E ano que vem provavelmente já vai estar tudo mais normal, então vai dar pra gente aproveitar. E são grandes celebrações, atraem muitos turistas, vem muita gente de fora, de outros países aqui da Europa, pra curtir a festa, que é super celebrada. São festas muito queridas pelos portugueses. E bastante animadas. Uhul. E algumas das características em comum dessas festas, inclusive algumas até com as festas juninas do Brasil, são os arraiais, que as ruas ficam todas decoradas de bandeirinhas, fitinhas, luzes e tudo muito colorido. E tem muita música e pessoal dançando e comemorando pelas ruas. Eu não fui tão a fundo nessa pesquisa, mas pelo que eu dei uma olhada, tem várias músicas que são usadas nessas celebrações. Inclusive até promovem-se alguns concursos culturais para música, meio parecido que nem no Brasil quando tem os concursos para marchinhas de carnaval e tal. Então, e parece que são vários estilos de música, não é só um bem específico, mas todas são muito animadas e festivas. Como a gente já falou antes, tem lá as fogueiras e às vezes se queima ainda uns raminhos de lavanda, tal, que tem um cheirinho muito gostoso, que é uma tradição também para dar boa sorte e várias outras questões místicas ali. Também muito presentes os fogos de artifício. Também são comuns na época no Brasil, mas acho que com uma pequena diferencinha, aqui eu tenho a impressão que se usa mais os fogos de artifício, mesmo que eles são bonitos e coloridos e tal. Nessa época é mais tradicional no Brasil o rojão, que é aquele que faz só mais o barulho e tal. Bastante barulho. Pá! É que os cachorros odeiam. Sim. Também presentes tem os balões de papel. Principalmente aqui no Porto, pelo que eu vi. No Brasil também existia essa tradição dos balões de papel, mas ela tem diminuído cada vez mais e tem sido desincentivada. Inclusive, eu acho que é proibido soltar balão, porque no Brasil acabava gerando muito problema com incêndio, porque tem muita plantação e muita área desse tipo. Acabava sempre, né, depois que ele sobe, acaba indo pra algum lugar e cai no meio do mato lá e acaba pondo fogo nas coisas. E principalmente também na cidade, por causa da rede elétrica. No Brasil ela é mais exposta, então aconteciam acidentes também com a rede elétrica, sim. Em Lisboa tem o desfile das marchas populares lá pela Avenida da Liberdade, onde todos aqueles outros freguesias, os bairros que a gente comentou, vão pra lá desfilar e cada um vai representando a sua região, a sua freguesia. Ding. Uma decoração muito popular de todas essas festas que está aqui é o nosso querido manjerico, esse simpático parente do manjericão. Muito, muito parecido o cheirinho. O cheiro é bem parecido, o gosto também. O formato da folha também, só que elas são bem pequenininhas. E é muito popular nessa época e é um presente popular entre os namorados. Então você dá uma florzinha de manjerico para a pessoa amada. Uma florzinha? Um vasinho. Um vasinho, uma planta. E é muito popular você dar um vasinho de manjerico para a sua pessoa amada como prova do seu amor, como demonstração do seu amor. Principalmente aqui no Porto tem os martelinhos das festas de São João. São uns martelinhos de plástico assim que as pessoas durante as festas saem carregando por aí e dando marteladinhas na cabeça uns dos outros. E as marteladinhas são um desejo de boa sorte, prosperidade e bênção. E o martelinho meio que substitui, na verdade não bem substitui, eles coexistem ali com o alho poró, ou alho porró, ou alho francês, é tudo a mesma plantinha, que é aquele mesmo que o pessoal usa na culinária e tal, mas normalmente é a flor do alho poró. Do mesmo jeito você pega lá o raminho com a florzinha e sai dando na cabeça das pessoas, significa a mesma coisa, mas o martelinho de plástico normalmente sobrevive muito melhor a dar diversas marteladas por aí. E esse é mais um dos elementos que vem das tradições bem antigas, muito antes das cristãs, provavelmente celtas, onde eles queimavam várias plantas aromáticas para afastar o azar e trazer boas energias, boas colheitas, trazer o bem. As coisas de boa, as coisas boas. E eu encontrei que tentaram até uma vez proibir os martelinhos
durante as festas joaninas porque elas iriam contra a tradição e não sei o que. O que aconteceu foi que o povo ignorou completamente a proibição e continuou com seus martelinhos e tudo e desistiram dessa ideia porque perceberam que não fazia sentido nenhum, deixa o povo se divertir. E ele não só continuou, como ficou cada vez mais popular, é realmente uma tradição muito forte. E tem também as cascatas, que são como se fossem uns presépios, mas aí ao invés de ter as cenas lá da Natividade de Cristo, você tem os santos populares, muitas vezes cenas da vida deles. E vamos falar das comidinhas típicas, porque que festa é festa se não tiver um monte de comidas típicas deliciosas pro pessoal comer e desfrutar durante a festa. Aqui em Portugal é bem diferente da tradição brasileira, também porque aqui estamos no calor e no Brasil estamos no inverno. Algumas das comidas mais tradicionais dessa época são as sardinhas assadas. Acho que esse é o principal prato da época, que é muito famoso e muito preparado. Pelo que a gente saiba, é oferecido pelos restaurantes na época, mas muita gente faz em casa, coloca a churrasqueira ali na varanda, na calçada e vira tipo a festa da sardinha. Dizem que fica tudo cheirando sardinha mesmo. E tem também o caldo verde, que apesar do calor é bem popular nessa época. É, uma mistura de várias folhas, sim. Pode levar... Pode ser servida junto com chouriço, se eu não me engano, fatias de chouriço. Tem também a broa de milho. E a broa de avintes. Essa broa de avintes é um pouquinho diferente, vai centeio junto, ela é meio agridoce, mais escurinha assim. E tem um processo de fabricação bem demorado, pelo que eu vi. Tem os caracóis, que são consumidos nessa época como petisco. E dizem que você só pode comer os caracóis nos meses que não tem R. Tem as bifanas, ou bifanas no pão, até eu acho que seria mais específico, que são sanduíches de carne de porco. E também a morcela assada. Que é tipo uma linguiça ou um enchido aí preparado lá na brasa, assado. Então essa foi uma passada sobre as festas dos santos populares aqui em Portugal. Com alguns dos costumes e as tradições das festinhas por aqui. Como a Mari disse, infelizmente a gente ainda não teve a chance de ir em uma dessas festinhas, mas a gente quer muito, porque a gente já gostava muito das festas juninas do Brasil. E aqui também parece uma festa bem divertida de se ir lá participar. Se você tem mais informações sobre as festas, mais peculiaridades, mais particularidades, ou algumas outras, talvez, menos conhecidas de outras cidades, podem deixar aqui pra gente. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem aquele gostei. Se inscrevam no canal aqui pra acompanhar mais histórias de Portugal, nossas peripécias e vídeos. Sigam a gente também lá no Instagram, onde de vez em quando a gente posta umas coisinhas a mais descontraído e mais... Posta perguntas também, interage mais diretamente. De vez em quando estão enrolando algumas lives aqui no canal, então vocês podem ficar ligados pra gente conversar mais ali na hora. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Então, no dia 13 de junho é Escureceu mais um pouco. Começou a chover agora. É, bastante. Dia 24 de junho A data da comemoração... Peraí, eu tava fazendo... de meu pé tá doendo. Ele era muito culto, era muito sol. E são datas... Atualmente ficou mais claro. Uma delas é que de um... Com um bilhetinho de... que ela era o dote. Que ela era o dote e o dinheiro ia poder casar. Com um bilhetinho de... dinheiro. Um bilhetinho de dinheiro. Doguinho tá destruindo o apartamento do vizinho.